Vem mais para frente, se você puder, né? Porque a pregadora dessa manhã, ela é miudinha. Gente, vou começar com um pequeno recadinho. Das fotos, não esquece de buscar a Geni durante o dia, o Nita. Tem muita gente que não pegou o voucher para foto. Lá tem um numerinho, sabe por que aquele é importante? Tem um número lá, e correspondente ao número que está no seu nome. E aí, Nita o Nita e a Geni vão pegar o número da foto e colocar vinculando ao seu voucher, para depois a gente ficar doido para saber quem é essa carinha aqui, né? E para o mural dos perseguidos e procurados. Tá bom? Você faz isso? Outra coisa que é muito importante, como na Carisma, a gente cuida do lugar, de pegar as coisas para o chão e tal, né? Eu fiquei muito espantado com a sujeira que ficou no salão de refeições, né? Lá. Então, se você derrubou alguma coisa, pega. Primeiro que respeito àqueles que vão limpar. Outro, que se você derrubou um tomate no chão e não viu, ok, mas percebeu e não pegou, alguém pode escorregar, se machucar. Então, vamos tomar esses cuidadinhos para que a coisa vá bem como está sendo até agora. Nosso último casal, a última família de acampantes chegou hoje, agora pela manhã, Marcos Maria e a Ana Paula. O meu ponto eletrônico está afiado hoje. Muito bem-vindos, que bom ter vocês com a gente. Ontem eles se esvaziaram de toda e qualquer lágrima, porque o filho e a filha, né, quando vêm de fora, é filho, né? Foram morar no exterior, Canadá, foram para o Canadá, pelo menos vocês têm onde passar frio agora, né? Glória a Deus, aleluia. Vai ser uma alegria receber a irmã que vai repartir devocional com a gente, porque eu e Ângela fomos padrinhos de casamento dos pais dela. E que satisfação ter com a gente aqui a Aline Benedetti, Agora você tem mais um nome, né? Aline Benedetti de Oliveira Lima. Está parecendo a Maria Cordeiro. Maria Cordeiro, para quem não sabe, é descendente de Dom Pedro II, que ela tem uns 10 nomes. Vamos orar? Estenda sua mão para cá. Olha o maridão lá, levantou as duas. Pai, papai querido, nós te agradecemos por esse dia e também te agradecemos pela vida da Aline, Pai, porque eu sei que ela vai ser boca do Senhor nesse tempo, e nós, ó Pai, vamos glorificar o Senhor, porque nós teremos o privilégio de sermos abençoados por tua filha. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Deus abençoe, filha. Amém. Bom dia, pessoal. Estou assim, ó. Graças a Deus, é bem tranquilinho fazer um devocional na frente de tanta gente. Vocês estão bem? Antes de começar, eu queria orar com vocês mais uma vez. Então, feche os seus olhos no seu lugar. Senhor, muito obrigada por essa manhã. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo que nós estamos vivendo aqui. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito, já tem dito. Muito obrigada pela Tua presença nesse lugar. A Tua presença é um presente para nós e nós queremos desfrutar mais da Tua presença, Senhor. Senhor, fala conosco nessa manhã, fala comigo nessa manhã. Nós queremos ouvir Sua voz, nós queremos saber de Ti, nós queremos não sair daqui da mesma forma que entramos, Senhor. Em nome de Jesus, esteja conosco. Amém. Amém? Gente, a todos vocês que... Claro. Estão notando alguma coisa diferente nas telas? Ai. Será que é só porque é a esposa? Podia, né, ter deixado para depois, assim, essa tela aí, né? Tá bom. Antes de tudo, muitos parabéns a todos que participaram da caminhada, porque eu não nasci com o dom de acordar cedo. Então, todo o meu reconhecimento para vocês.
Eu ainda não sou mãe, né? Para mim, acordar cedo é coisa de mãe, assim, é tipo um dom enviado de Deus para as mães. Eu não cheguei nesse ponto ainda da minha vida. Quem sabe quando eu for mãe eu adquiro essa capacidade. Mas, enfim, vamos lá? Eu queria ler com vocês 2 Reis, no capítulo 20. Aguardo vocês encontrarem. Pronto? 2 Reis, capítulo 20. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito tudo o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: Preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje há 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: O sinal que o Senhor vai cumprir, que prometeu, é esse. Você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus na escadaria? Disse Ezequias: Como é fácil a sombra avançar 10 degraus, eu prefiro que ela recue 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acás. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: O que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: De uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: O que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: Viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: Ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: Boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, todas as suas realizações, inclusive a construção do açude e do túnel que canalizou água para a cidade, estão escritos no livro dos registros históricos do rei de Judá. Ezequias descansou com seus antepassados, e o seu filho Manassés foi o seu sucessor. Amém? Só para dar um contexto para vocês, Ezequias foi rei de Judá, e a palavra de Deus fala que ele foi um servo bom de Deus, que ele era fiel e que ele fazia as coisas de acordo com aquilo que o Senhor aprova. Então, ele sempre fez as coisas corretamente. E daí, aquele povo foi ameaçado pelo rei da Síria,
e ele estremeceu. Mas aí ele recebeu uma palavra do Senhor, de que, através do profeta Isaías, de que nada aconteceria a eles. E assim foi. O Senhor protegeu eles, e depois que tudo isso passou, fala que ele ficou doente, né, e ele quase morreu. E daí ele pede ao Senhor mais 15 anos, e aí o Senhor dá a ele mais 15 anos, só que o Senhor diz a ele o seguinte: ponha em ordem a sua casa. E é interessante a gente ver que, no final, ele não fez isso. Ele não pôs em ordem a casa dele. E ele perdeu tudo. Ele levou o seu povo e tudo aquilo que ele já tinha construído a perder tudo. Hoje, eu não quero que a gente olhe para a quantidade de tempo, de anos que Deus deu a mais para uma pessoa, ou o tempo que ele deu a mais, ou o tempo que ele deu a menos para uma pessoa. Mas eu quero que a gente olhe para a oportunidade que o Senhor deu. Porque a oportunidade que o Senhor nos dá de viver com Ele, de experimentar aquilo que Ele nos proporciona, é a mesma para todos nós. Independente se eu tenho tempo a mais para fazer isso, ou tempo a menos para fazer isso, todos nós temos uma oportunidade de viver algo com o Senhor. E é por isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos aqui. Nós deixamos o Senhor, nós deixamos as nossas casas para o Senhor, nesse feriado, que todos nós podíamos estar em casa, descansando. Quem não queria uns dias a mais para descansar, não é mesmo? Mas nós estamos aqui. E esses dias, eles nos preparam para todos os próximos dias. Então, eu queria que a gente olhasse para o que nós viemos fazer aqui. Por que eu e você estamos aqui? E o que nós podemos fazer, já que estamos aqui? Porque o Senhor nos deu esse tempo. O Senhor nos deu esse momento para que nós pudéssemos aprender dEle, participar daquilo que Ele está fazendo. Então, o meu convite para você hoje é: vamos participar. Vamos ouvir o Senhor. Vamos desejar a voz do Senhor. Vamos desejar experienciar do Senhor. Uma coisa que para mim é muito relevante é que, na época em que isso acontece, Jesus não tinha vindo ainda. Então, nós não tínhamos livre acesso ao Pai. Nessa época, não tinha livre acesso ao Pai, como nós temos hoje. Jesus, ele veio, e assim como nós cantamos, ele rasgou o véu que nos separava dele. Hoje, nós temos livre acesso. Então, por que será que nós não experimentamos tão profundamente desse livre acesso? Porque aquelas pessoas, elas dependiam de outras para saber algo que Deus estava fazendo, para saber algo que Deus estava falando. Mas hoje, aqui, onde Jesus já veio, Ele já morreu por nós numa cruz, Ele já entregou o seu sangue por nós, Ele já nos redimiu dos nossos pecados, nós temos livre acesso à palavra dEle que nos ensina. Porque nós não nos aprofundamos em experienciar o Senhor, o nosso Criador, o nosso Rei. Que privilégio é que nós podemos falar com o nosso Pai. E talvez, se nós não olhássemos para trás e víssemos que outras pessoas não tiveram essa oportunidade, talvez nós não nos lembrássemos disso, de que nós temos essa oportunidade. Além disso, eu queria olhar para as coisas que acontecem depois, né? Então, ele depois fala que ele recebeu o rei da Babilônia, ou seja, ele estava tentando fazer as coisas com as próprias mãos, né? Fazer os seus próprios aliados com as próprias mãos, sendo que Deus disse que cuidaria daquele povo. E recebendo o rei da Babilônia, ele mostra todas as riquezas que ele tem, ele mostra tudo. Ele deixa o seu próprio povo vulnerável, porque ele recebe um outro rei e mostra tudo o que ele tem. E depois fala que todas aquelas coisas ele perde, né? Fala que o Senhor disse: um dia tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia, nada restará.
E ainda diz que depois disso, ele fala, boa é a palavra do Senhor que anunciaste. Porque ele falou assim, bom, um dia, então não vai ser na minha vez, eu não vou ter que lidar com essa situação, então ótimo. Tudo que ele construiu sendo um homem bom, sendo um homem que o Senhor aprovava, sendo um homem que fazia as coisas que o Senhor aprovava, ele perdeu. Fala que tudo que os antepassados acumularam até ali, ele perdeu. Eu não quero perder tudo que nós construímos até aqui, por olhar para outra coisa e não obedecer o Senhor. Eu quero ouvir a voz do Senhor, eu quero estar sensível ao Senhor, para entender aonde Ele está me mandando ir, e não perder tudo que foi construído até aqui. Eu quero falar com 3 tipos de pessoas hoje, e uma delas é justamente essa pessoa, que já construiu algo maravilhoso com o Senhor. Eu não sei se você é essa pessoa, se durante os anos da sua vida você construiu um relacionamento maravilhoso com Deus, você viveu experiências maravilhosas com Deus, você viu o Deus vivo agir, mas você se esqueceu dessas coisas. Aqui nós estamos nessa oportunidade, para você não deixar as coisas se perderem, para você não deixar tudo aquilo que foi construído na sua vida passar. Aquilo que o Senhor entregou para você uma vez, Ele continua te entregando. Ele continua querendo te mostrar que Ele é Pai, que Ele é fiel, que Ele é amigo, que Ele é provedor, que Ele sempre esteve aqui. As experiências que você viveu, na verdade, elas não servem mais, porque o Senhor quer te entregar mais algo novo. Então, não pense que, eu já vivi as coisas que o Senhor tinha para me mostrar. Não, enquanto nós estivermos vivos nessa terra, o Senhor tem algo novo para derramar sobre mim e sobre você. Então, meu irmão, levante-se nesse momento e não se contente com aquilo que você já viveu. Viva o algo novo do Senhor para a sua vida, que Ele tem todos os dias. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Ele faz novas todas as coisas. Os planos do Senhor para a sua vida não acabaram. Amém? Depois ainda fala, e eu queria olhar para esse lado agora, para falar com vocês, pais. Ele não só perdeu tudo aquilo que ele construiu, quer dizer, fez o seu povo perder tudo aquilo que tinha construído, como ele não fez aquilo que Deus pediu, né? Que era colocar sua casa em ordem. E continuando o capítulo 21, fala o seguinte, só o último versículo antes. Fala, Ezequias descansou com seus antepassados e seu filho Manassés foi seu sucessor. Aí o 21 fala, Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Então, Manassés, filho de Ezequias, começou a reinar, reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era... não vou tentar falar isso, gente. Próximo. Ele fez o que o Senhor reprova. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. E também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Azerá, como fizera Acabe, o rei de Israel. Inclinou-se diante dos exércitos celestes e lhe prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito, em Jerusalém porei o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação, e recorreu a médiuns a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. E o resto do texto continua falando de coisas horrendas que ele fez. Não só
Ezequias perdeu tudo que ele construiu, como ele levou o filho dele à perdição. Ezequias não só deixou de servir ao Senhor, ele fez tudo o contrário. Ezequias não, Manassés. Ele fez tudo o contrário. Ele passou a servir outros deuses. Ele ergueu um altar para outros deuses. Ele fez tudo o que o Senhor reprova. E eu quero que a gente olhe para isso pensando, talvez nós sejamos um pouco individualistas ao pensar que as escolhas das nossas vidas, elas afetam apenas a nós. Mas com muito temor eu digo que isso afeta ao nosso redor. Então a sua vida com Deus e o exemplo que você dá afeta os seus filhos. Como é que nós podemos pedir ao Senhor, Senhor, salva a vida do meu filho, se eu não der esse exemplo? Como é que eu posso pedir ao Senhor, Senhor, o meu filho, ele saiu da igreja, ele se desviou, ele não está seguindo os caminhos do Senhor, ele não ama mais o Senhor, mas qual é o exemplo que nós damos dentro de casa? O que nós estamos vivendo pessoalmente com o Senhor? E eu não quero falar isso para te acusar. Eu quero que nós olhemos apenas para que nós podemos pensar que as nossas escolhas, elas de fato afetam as pessoas ao nosso redor. O Senhor, Ele veio para nos trazer vida. Só que Ele não veio para trazer vida para mim, Ele veio para trazer vida para nós. Ele não veio para me salvar, Ele veio para nos salvar. Ele não veio para me curar, Ele veio para nos curar. Ele não veio para me dizer que eu sou filha, Ele veio para nos dizer que nós somos filhos. Então eu não posso deixar que aquilo que eu aprendi com o Senhor pare em mim. Eu quero encorajar você a ser o exemplo de filho de Deus dentro da sua casa e aonde você for. Porque não somente você perde de viver as coisas de Deus na sua vida, como você não abre o caminho para que as pessoas à sua volta vivam isso também. E por último também eu quero falar com aqueles que ainda não experienciaram algo com Deus. Como eu falei, o preço foi pago. Jesus veio e nesse feriado nós celebramos a vida de Jesus e o sacrifício de Jesus e tudo o que Ele fez por nós. Significa que o caminho está aberto para você. O Senhor, Ele nos disse que nós viveríamos grandes coisas com eles. Coisas ainda maiores do que Jesus fez nessa terra. Naquela época, como eu falei, algumas pessoas tinham acesso à presença de Jesus, à presença de Deus. Algumas pessoas falavam com Deus. Sacerdotes, profetas. Mas hoje, eu e você, podemos ouvir a voz do Pai que me criou e te criou. E o meu convite é, venha provar disso. Nós estamos aqui. A presença do Senhor está aqui. O Rei dos Reis está aqui. O seu Pai está aqui. E Ele não quer falar comigo, falar com o Mário, falar com a Ângela, falar com o Anésio, falar com o Lore, falar com o Lucas. Ele quer falar comigo e com você, com cada um de nós. O caminho está aberto. O preço foi pago. O véu foi rasgado. O caminho está aberto, meus irmãos. O mesmo Senhor que abriu o mar, Ele é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Senhor que fez pães e peixes se multiplicarem e servir população de milhares de pessoas, é o mesmo Deus que está aqui hoje. E graças a Deus por isso. E graças a Deus pelas coisas maravilhosas que Ele faz. Eu te convido a experimentar desses milagres do Senhor, dessas coisas maravilhosas que o Senhor faz. Mas ainda mais, eu te convido a experimentar de quem Deus é, e não só do que Ele pode fazer por você. Amém? Vamos orar?
Eu vou pedir para você ficar de pé agora. Eu vou deixar uns minutos para que você ore no seu lugar, de acordo com a identificação que você encontrou dentre essas 3 pessoas que eu apresentei. Ou se você já tem vivido coisas com o Senhor, eu te convido a pedir por mais, porque Ele é uma fonte inesgotável. Vou te dar esse tempo. Senhor, eu quero te agradecer. Obrigada. Obrigada pelo Teu Filho que o Senhor nos enviou. Obrigada pelo sacrifício feito naquela cruz. Obrigada pelo Teu amor sem dimensões, que nos alcançou, que nos justificou e que nos permite viver e experimentar do Rei da Glória, experimentar de um relacionamento particular com o Senhor. Senhor, a minha mente ela não consegue compreender como o Rei que está acima de todas as coisas e que olha a terra de cima e que sempre esteve, sempre existiu, como eu, tão pequena, tão pecadora, tão simples, como eu posso ter acesso ao Senhor? Como que eu posso conseguir falar com o Senhor, ouvir o Senhor e ainda saber aquilo que o Senhor está fazendo e participar disso? Senhor, como que eu, tão pequena e pecadora, como que o Senhor confia nas minhas mãos participar da sua grande obra? Como, Senhor? Eu não posso compreender, Senhor, mas eu posso agradecer e aceitar esse privilégio e esse presente. Senhor, eu oro para que os meus irmãos não se contentem com o que já viveram até aqui, mas tenham fome e tenham sede por viver mais do Senhor. Senhor, eu não quero que aquilo que nós vivemos ontem seja o suficiente. Senhor, eu estou indignada porque eu não posso sair desse lugar sem ouvir a sua voz. Eu não posso sair desse lugar, Senhor, sem ouvir a tua direção para a minha vida. Eu não posso sair desse lugar, Pai, sem mudar algo dentro de mim. O Senhor me convidou aqui para que eu ouvisse algo do Senhor e mudasse algo em mim. Então eu desejo, Senhor, ouvir a sua voz, compreender o seu caminho e ser transformado pelo teu poder. Senhor, eu oro porque eu também não desejo experimentar algo do Senhor exclusivamente aqui. Mas eu quero, Senhor, eu desejo que a experiência que eu vou viver aqui com o Senhor, ainda neste retiro, abra os meus olhos para que eu possa entender que, na verdade, a experiência da vida com o Senhor é todos os dias. Obrigada, Senhor, porque o Senhor deixou para nós o Teu Espírito Santo
E por causa do Teu Espírito Santo, nós podemos experimentar daquilo que o Senhor ainda pode fazer, ainda pode falar, ainda pode transformar em nós. A Tua palavra diz que onde está o Espírito de Deus existe liberdade. E eu oro por essa liberdade, Senhor. Eu oro para que esses olhos sejam abertos, os que estão fechados. Eu oro para que esses corações endurecidos sejam feitos de carne. Eu oro para que o Senhor nos constranja, Senhor, porque muitas vezes nós chegamos a um ponto na nossa vida em que nós achamos, Senhor, que nós já vivemos o bastante, que o Senhor não vai mais fazer nada, mas nos constrange, Senhor, e nos surpreende. Senhor, eu sei que muitos dias eles não vão ser fáceis. Muitos dias parece que nós vamos orar e a oração não passa. Mas o Senhor nos disse que estaria conosco até a sua volta, até a consumação dos tempos. E nós confiamos nessa palavra, e nós vamos permanecer nessa palavra, Senhor. A frieza do nosso coração não pode nos parar. Não nos permita permanecermos apáticos, Senhor. Se o Senhor vier, eu o ouvirei e eu continuarei. Mas se o Senhor não falar, eu também permanecerei na sua palavra. Eu também desejarei continuar vivendo contigo. Aquilo que o Senhor fez por mim naquela cruz é o bastante. O teu sacrifício foi suficiente. Os meus pecados foram perdoados e eu fui salva. A tua salvação é plena e é tudo de que eu preciso, Senhor. Que nós não sejamos contentados, Senhor. Queremos mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, Senhor. E eu não quero, Senhor, viver aquilo que eu já vi acontecer com outras pessoas. Eu quero aquilo que o Senhor me trouxe. Eu quero aquilo que o Senhor planejou para mim, para a minha vida. Em nome de Jesus, Senhor, não nos permita perder aquilo que o Senhor está fazendo. Não nos permita deixar passar aquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar. E principalmente nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Não nos permita perder aquilo que o Senhor está fazendo, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez eu agradeço. Obrigada por esse momento. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada por essas pessoas aqui, Senhor. Senhor, que nós sejamos corajosos o suficiente para viver aquilo que o Senhor está nos dando, mas também mostrar aquilo que o Senhor está nos dando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, eu acho que dá para convidar outra vez, não dá? Foi aprovado?